Fala, meus amigos, bom dia para vocês. Esse foi o rolê na Barra de ontem, na moto, a Dafra 250. Um rolê maneiro, mas algo que eu queria compartilhar com os amigos e com os irmãos foi uma pregação de ontem que o meu pastor pregou na igreja ontem. Ele pregou sobre a aflição de Jesus no Getsemane. E esse texto de Jesus no Getsemane, anteriormente, Jesus já tinha comunicado aos seus discípulos que o Filho do Homem seria morto, que o Filho do Homem seria entregue. Então a Bíblia diz que Jesus vai até o Getsemane, leva com ele Pedro e os dois filhos de Zebedeu para orar com ele. E Jesus, naquele exato momento, Jesus estava aflito, porque ele sabia do peso que ele ia carregar, o peso do pecado, da humanidade. Ele sabia que ia ser uma dor muito grande. E Jesus, ele está tão aflito no jardim que ele pede para os discípulos orar com ele. Pede para Pedro e os dois filhos de Zebedeu orar com ele. Quando Jesus volta, Jesus estava orando. Quando Jesus volta, os discípulos estavam dormindo. Jesus estava aflito naquele exato momento. Jesus queria que os discípulos intercedessem por ele, mas eles estavam dormindo. A aflição de Jesus era muito grande. Aquele ditado: a aflição que passa no coração do meu irmão não é a aflição que passa no meu coração. Eu posso ver a aparência dele, que ele pode estar abatido, que ele pode estar triste, que ele pode estar entristecido, mas só ele sabe o que ele está passando. E Jesus foi assim. Jesus sabia o que ele estaria passando. E ele fala, a Bíblia diz que Jesus suou quase gota de sangue. O suor dele era algo que ele estava... Era uma tensão muito grande que Jesus estava passando. E ele fala: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus, por estar aflito, ele fala essa palavra: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí ele vai dizer: mas todavia que o Senhor venha fazer a sua vontade. Jesus sabia a missão que ele tinha para fazer aqui na terra. É por isso que ele falou: Senhor, faça conforme a sua vontade. Ele sabia que a missão dele ia vir para pagar o preço dos nossos pecados. E muitas das vezes é assim mesmo, irmãos. Nós vamos passar por lutas internas que só nós conhecemos. Jesus sabia a luta que ele ia enfrentar, mas Jesus sabia que a missão dele era essa, e ele cumpriu a sua missão.